Santos 2, Mirassol 1. Vamos falar da vitória do Santos no Campeonato Paulista, a estreia do Peixe e também de Pedro Caixinha como treinador da equipe santista. E para falar desse jogo, acho interessante separarmos em algumas questões. O primeiro tempo, o segundo tempo e também o lado direito e o lado esquerdo. Vamos começar falando sobre esse primeiro tempo do Santos e aproveito também para falar sobre esses dois lados do campo de forma ofensiva. E por que eu quero falar sobre isso? Porque um Santos que hoje jogou num 4-3-3, com o Soteldo mais ou menos ali como um meio-campista, mas caindo bastante pelo lado esquerdo. Nas pontas, Guilherme pela esquerda, o Wendel mais centralizado, mas o Wendel também se movimentando bastante. E na direita, mais aberto, o Lucas Braga. E nas laterais, o Escobar do lado esquerdo e do lado direito tivemos o JP Sherman. Falando pelo que eu gostei, combinou muito bem a forma de jogar Escobar, Guilherme e Soteldo. Acho que os três ali estavam numa combinação bacana, estavam se entendendo e era, na minha opinião, o lado mais forte do Santos nessa partida, tanto no primeiro como também no segundo tempo. Só que o lado direito do Santos estava um pouco mais complicado, não estavam se entendendo tão bem assim. Não achei que o Sherman fez uma partida interessante e não estou nem falando por conta do pênalti que ele acaba cometendo no final do jogo, mas ao longo mesmo, não foi uma partida muito empolgante do Sherman. E olha que eu gosto bastante do Sherman, defendo a titularidade dele. Mas, né, preciso ser coerente aqui nos meus comentários. E não gostei também do Lucas Braga. Jogando esse futebol vai ser difícil mantê-lo não só entre os titulares, mas até mesmo como uma opção entre os reservas, caso o Santos se reforce. Fez uma partida muito abaixo o Lucas Braga e esse lado direito do Santos estava encontrando dificuldade de se desenvolver, tanto de forma ofensiva como também de forma defensiva. E aí, falando sobre a questão do primeiro tempo, foi um primeiro tempo onde o Santos funcionou muito bem, com mais posse de bola, um Santos finalizando 17 vezes, o que é muito positivo, eu sempre falo aqui, tem que chutar em busca do gol, só que finalizou, só que o pezinho estava ali fora da forma, né? Só 4 vezes o Santos conseguiu acertar ali o alvo, acertar o gol. Uma dessas 4 vezes acabou entrando, né? Que foi o belo gol do Guilherme, quando o Soteldo encontra o Guilherme quebrando linhas, uma bela assistência do Soteldo, mas foi um Santos que finalizou 17 vezes, que é algo positivo. Um Santos que buscava o gol de uma forma mais vertical, não ficava enrolando, né? Aquele passe mais burocrático de um lado para o outro, aí devolve para o volante, vai para o zagueiro. Não, foi um Santos mais objetivo nesse primeiro tempo contra o Mirassol. E com intensidade, né? Bastante intensidade, encurralando ali o time do Mirassol, jogando mais próximos, não era uma questão mais ali cada um, que a gente brinca, né, de distanciamento social. Não, era um Santos que estava compacto em muitos momentos, né, o que facilita você ter um pouco mais desse controle do jogo. Só que, da mesma forma que eu elogio a forma que o Santos se apresentou de forma ofensiva, isso também gerou resultados negativos lá atrás, defensivamente. Se eu elogio aqui o ataque, a forma como o Santos funcionou do meio para frente, a gente tem que dar um puxãozinho de orelha defensivamente. Um Santos jogando num bloco mais alto, quando perdia a bola, tomava contra-ataque e o time do Mirassol chegava com facilidade ao nosso gol. Se não fosse o Gabriel Brazão, o Santos poderia ter se complicado nessa partida. A defesa do Santos falhava, mas o Gabriel Brazão estava numa noite muito inspirada, conseguiu fazer belas defesas. Então acho que é um problema que o Caixinha vai ter que ligar um sinal de alerta para os próximos jogos. Já tinha cantado essa bola lá naquele jogo treino contra o Atlético, que o Santos tomou 4 gols de bola aérea, né, de cabeçadas, né, que o adversário conseguiu fazer na gente. Então é um problema que o Santos vai ter que demandar mais atenção para consertar alguns probleminhas defensivos. Jogando
com um bloco mais alto, você fica mais exposto. E a zaga do Santos, Basso e Luan Pérez, a gente vem falando aqui, é uma zaga mais lenta. Por isso que eu defendo que o Zé Ivaldo seja titular no time do Santos a médio, longo prazo, ou até mesmo curto prazo, né, já para esse jogo contra a Ponte, caso ele tenha condições, por conta disso. Para ver se você consegue esse equilíbrio maior em termos de velocidade. Né? Não que o Zé Ivaldo seja um Usain Bolt da vida, mas em comparação aos outros zagueiros do time, acho que ele tem uma velocidade mais interessante. E bom, vamos para o segundo tempo. Santos que super intenso no primeiro tempo, primeiro jogo da temporada, ninguém é robô, ninguém é máquina, lógico que você vai sentir esse desgaste, esse cansaço. É natural, é natural. E o Santos sentiu. Tanto é que o Caixinha não demora para fazer substituições. Ele faz substituições muito rápidas ali, praticamente nos primeiros 20 minutos do segundo tempo já estava mudando o time do Santos. Deixa eu até falar aqui, para não errar as substituições do Santos, ele tira o Soteldo e coloca o Léo Godoy. O Lucas Braga ele tira e coloca o Tassiano. Eu não gostei da saída do Soteldo. E aí, só para deixar claro, depois da entrevista coletiva, o Caixinha explicou que o Soteldo teve uma entorse, inclusive foi já medicado, vai ser reavaliado nessa sexta-feira. Mas eu não gostei da mudança no sentido de dois laterais, o Léo Godoy e o Sherman. Não era melhor ter tirado o Sherman, que já estava muito cansado, e colocado o Léo Godoy no lugar dele? E alguém para povoar esse meio-campo, para que o Santos não morresse, porque saiu o Soteldo, o Santos ficou sem meio-campo. Ah, mas entrou o Tassiano. O Tassiano estava numa faixa de campo muito mais próxima do Wendel do que em comparação à posição que o Soteldo estava ocupando. Então, acho que esse foi o erro de posicionamento que meio que ajudou o time do Santos a encontrar dificuldades na segunda etapa, tá? E lógico, o Soteldo era o cara que estava dando passes interessantes, ele deu 6 passes que são considerados decisivos, né, que coloca o jogador em condições de finalização, então foi o jogador que foi importante enquanto ele esteve em campo, né? Não só pela assistência que ele deu para o Guilherme, mas também de modo geral. Inclusive, o lance que ele dá um contra-ataque, que ele dá um pique ali, que eu falo, meu Deus, vai entrar com bola e tudo. E ele é substituído na sequência, né? Inclusive o Soteldo saiu até meio chateado, meio reclamando e tal, mas eu acho que como ele tava com esse entorse, era muito mais de, pô, chateado. No primeiro jogo da temporada eu senti isso. Depois com a explicação do Caixinha, eu mudei minha interpretação da reclamação do Soteldo, tá? Aí depois tivemos a saída do Escobar e do Basso. Inclusive o Basso sai depois de uma lambança que ele faz de entregar a bola e o cara sai na cara do gol e o Brazão faz uma defesaça novamente. Aí entrou o Souza e o Zé Ivaldo. Saiu o Rincon e entrou o João Schmidt, tá? Essas foram as mudanças do Santos. Tivemos mais um gol do Guilherme, né? Um golaço de falta que ele faz aos 41 minutos do segundo tempo. Belo gol de falta do Guilherme. Foi um cara importante na partida, né? Fez esses 2 gols. Ainda acho que o Soteldo foi melhor do que ele, tá? É até curioso a gente falar isso, que o cara que fez 2 gols não foi o cara do jogo, mas eu acho que Soteldo e Brazão pelo menos me chamaram mais atenção nesse primeiro momento. E depois tivemos o gol do Mirassol de pênalti, que o Sherman chega meio que atrasado, porque o Sherman já estava sem perna. O Sherman já estava ali contando segundos para o juiz terminar a partida e ele despencar ali no gramado, que foi o que ele fez quando o jogo terminou, né? Mas, no total, foi um Santos que me agradou. Eu acho que é importante a gente entender esse contexto de começo de temporada, que os reforços, as contratações vão ainda ficar à disposição em breve. O Santos ainda está no mercado, pretende negociar, trazer mais jogadores, principalmente para o meio-campo e também na ponta direita, quer também um volante. Então, de 3 a 4 jogadores, né, que podem, quem sabe, pintar no Santos nesses próximos dias, nas próximas semanas. Então, calma, acho que não precisa de desespero. Ah, mas o fulano é titular, eu não gosto do fulano como titular.
calma. Provavelmente teremos mudanças na próxima rodada contra o Palmeiras e depois. Então, importante ter vencido para dar essa confiança, tá certo? Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa partida, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Grande abraço!